Finally! Olá! Tudo bem? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas porque está curioso para saber o que é o Pauper Standard, ou até mesmo porque você quer entender para poder jogar campeonatos de Pauper Standard, eu estou aqui para lhe ajudar. Guma, você está atraindo movimento, você deveria estar falando de Pauper tradicional, Pauper Legacy, Vintage, qualquer seja a nomenclatura que você use para este formato maravilhoso. Porém, hoje vamos falar sobre Pauper Standard. Sim, porque a gente quer falar sobre o formato que vai ser usado no campeonato da Stack, que é exatamente o Series Pauper Standard. Este aqui é o site do Pauper Standard, o primeiro torneio independente deste formato que a gente está organizando. André Manente, eu, e aqui Tainan, Lierson e Tabata. A gente vai participar do cast, mas também tem uma galera que está ajudando aí o nosso grande campeonato. E muitas dúvidas têm acontecido por causa do Pauper Standard. E era para ser uma coisa muito simples. A gente decidiu este formato porque para a gente poder agariar mais público novo para o grande formato do Pauper, a gente queria fazer no Arena, né? Para também a gente poder ter uma chance de divulgar legal o campeonato. Eu adoraria muito de fazer no Magic Online. Eu amo o Magic Online, muito mais que o Magic Arena. Todo mundo sabe disso. Deve ter gente falando assim, meu Deus, por que eles chamaram Guma? Os caras estão chamando Guma pra streamar um campeonato de arena. Que hipócritas. Não, é porque eu sei que o Arena não é o meu favorito, mas eu entendo que o Arena é a porta de entrada para a grande maioria de todo mundo que tá jogando Magic agora. Ainda mais nessa temporada de pandemia, né, que a gente tá tendo. A galera não vai chegar simplesmente abrir o Magic Online e falar, nossa, que massa, eu quero jogar esse jogo. Não. A gente vai olhar para o Magic Arena, que é a melhor porta de entrada. E qual o formato que a gente pensou em fazer. Na verdade, o Lierson ali, ele estava muito afim de fazer um campeonato. Eu já estava organizando o campeonato de Pauper sem banlist. E eu sugeri, cara, tu quer fazer um campeonato para a porta de entrada para a galera aí do Arena? Faz um Pauper, já que, né, eu até comentei, faz um Pauper T2. O Pauper T2 eu acho legal, eu realmente acho Pauper T2 da hora. E ele adorou a ideia, então ele falou assim, pô, Guma, vamos fazer esse campeonato. Daí a gente chamou e se organizou com uma galera e a gente resolveu fazer esse campeonato. Que aí está, que o formato é Pauper Standard. E muita gente, muita não, algumas pessoas, na real, muita gente adorou a ideia e algumas pessoas ainda não entenderam a ideia de por que você vai fazer um campeonato de Pauper Standard, certo? E é justamente para você ter porta de entrada para o grande público, né? Talvez se eu estivesse de fora, eu talvez achasse assim, poxa, por que eles não fizeram Pauper? Só que Pauper não tem no Arena. Infelizmente ainda não tem. Então, se a gente fosse fazer um campeonato de Pauper, teria que ser no Magic Online. Só que o Magic Online, a gente sabe, eu tive que fazer um tutorial para as pessoas poderem entender como funciona o Magic Online. Eu acho que o tutorial de Magic Arena, se eu fizer, eu demoro 10 minutos e pronto, acabou. De tão simples e intuitivo que o Magic Arena é. Claro, tem os seus problemas, apesar de eu gostar muito mais do Magic Online. Ok? Então o que é o Pauper Standard? Standard é um formato, antes de falar disso aqui tudo, né, esse campeonato que a gente vai organizar, se você quiser participar, os links vão ficar aí na descrição. Então vamos falar o que é Standard. Standard, o formato padrão, né? Que é o Standard ou T2 ou padrão. São esses três nomes geralmente que a gente usa, né? O T2 acho que é um nome que hoje em dia é bem raro de alguém usar, porque na época tinha a galera que usava, por exemplo, o Vintage é o T1, Legacy é o T1,5 e o Extended e Extinto era o T4. Uma parada mais ou menos nesse level. Então T2 ainda é o único nome, acho que se mantém, né, desses derivados. Então o que é padrão? Padrão é o formato das edições mais novas, que rotaciona. Então as edições são Zendikar Rising, Core 7 de 2021, Ikoria, Teros, Beyond Death e Throne of Eldraine. São essas 5 edições. Certo? Muito difícil, já tá difícil de acompanhar até aqui, 5 edições, ó, 5 edições, bem tranquilo. Aí o que o Pauper é? O Pauper é o formato onde você só pode usar cartas comuns. Se o formato é Pauper Standard, teríamos duas maneiras de poder decifrar esse enigma. Poderia ser todas as cartas do Pauper e pega só as que tiverem dentro do Standard. Aí a gente poderia ter algumas cartas que eu já vou explicar por que elas não estão válidas nesse formato. Ou a gente pode pegar 5 edições do Standard e só pegar dentro desse bloquinho, pegar só as comuns que estão dentro dele, certo? E essa é a maneira mais fácil de a gente definir o que é Pauper Standard. Eu estou usando esse método deste Pauper Standard, tanto que foi eu que defini essa maneira, então se você está puto porque você não pode jogar com o mercador, grite comigo. Mas, porque eu estou usando o mesmo método que o Arena já usava quando ele criou o Pauper dentro do Arena, que era o Pauper Standard. Depois ele criou o histórico.
A gente já vai falar depois sobre isso. Mas quando, antes do histórico surgir, eles tinham o Pauper lá dentro e o mercador já existia e ele não podia ser usado. Né? Eu lembro que na época o André Manente me falou, pô, pena que não dá pra usar mercador. Mas eu falei, não, mas faz sentido. Porque Standard são as 5 edições. Ah, mas Pauper pode todas as cartas comuns, então deveria pegar o mercador, o gatinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, só que daí é mais complicado para quem está começando. E a ideia aqui é justamente para a gente fazer um campeonato para a maioria que está começando. Claro que vai ter o pessoal que já conhece Magic e tal, etc. Só que essa aqui é para ser a porta de entrada. Foca nisso, isso é para ser a porta de entrada de Pauper pro pessoal, isso aqui, certo? E não dá para ser o Pauper tradicional porque não tem no Arena. E por que tem que ser no Arena alguma? Porque é muito mais tranquilo de a gente conseguir organizar e gerenciar este campeonato que a gente quer fazer para o pessoal que está começando no Magic, tá? Ninguém que está começando no Magic vai olhar o Magic Online e falar, meu Deus, maravilhoso, que nem eu já te falei e repeti agora, ok? Agora vamos explicar por que a gente escolheu isso aqui. Então vocês já captaram, né? 5 edições, então só vale todas as que são comuns nessa edição. Não temos nenhuma carta banida. Se a gente for, né, de modo geral, a gente não tem nenhuma carta banida. A não ser se você quiser considerar estas 12 cartas aqui, que são o Fate Fetters, Frogify, Rain of Revelation, Rewind, Cauldron Familiar, Grey Merchant, Battle Rattle Shaman, Cultivate, Fierce Empath, Ive Elemental, Lead Stampede e Tormod Script. Essas são as 12 cartas mais complicadinhas, que nem eu falei, elas são válidas no Pauper. E estão dentro do T2. Porém, dentro do T2 elas não são comuns, como vocês podem ver. Ó, em M21, Fates Fetters saiu como incomum. Frogify saiu como incomum nessa edição aqui de Eldraine. M21, incomum, 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 incomum. E vocês perceberam o padrão? Todos são incomuns. Eu estou usando aqui o Scryfall. Eu pesquisei todas as cartas que são Pauper, que estão dentro do T2, como rara e míticas não existia nenhuma, beleza? E como incomuns tinham essas. Então, este é o que a gente define de não pode ser válido. Tem que ser uma carta comum dentro do Standard. Esse é o princípio básico que a gente pegou. Se a gente quisesse pegar todas as Paupers que tem no Standard, essas seriam válidas. Só que tem duas maneiras de você fazer um Pauper Standard. Eu estou usando exatamente o mesmo que a própria Arena está usando. Por que eu estou usando o próprio que o Arena já usou antes? Porque se eles unificarem e fizerem realmente um Pauper dentro do Arena, ninguém vai ficar confuso de poder jogar com Rewind se lá dentro não tem Rewind comum, sabe? É melhor deixar já do jeito que eles fizeram antes. Então é por isso que eu estou fazendo esse modo. Por que eu posso usar Grey Merchant aqui no Arena se ele não tem como comum? Não faria sentido. E dentro do Arena a gente vai mostrar como fazer o search das cartas para esse formato. Beleza? Eu acho que eu estou batendo bastante nessa tecla porque eu tenho recebido muitas dessas dúvidas. Né? Por que não pode usar determinadas cartas? Eu acho que a carta que todo mundo mais comenta é sobre o Grey Merchant. E às vezes o gatinho, né? Então são essas duas cartas aqui que eu mais ouço. Eu não vi ninguém reclamar dessa carta ou do Cultivate, do Leader Stampede, apesar de ser uma carta muito boa, ninguém chegou e falou assim, Guma, eu quero usar Leader Stampede, eu não posso. Eu sei que não é legal de não poder usar uma carta que você gosta, eu gosto muito de castar um Grey Merchant, jogo de Mono Black de vez em quando no Pauper tradicional e eu gosto bastante da carta, mas não dá. A gente precisa estabelecer regras. E uma das regras tem que ser comum dentro do Standard. Então, aí estamos. E aqui o Cauldron Familiar tem outro probleminha que eu vou dar um parênteses aqui com ele, porque ele saiu dentro do Arena como comum em Jumpstart. Só que Jumpstart não é uma edição que é válida no T2, no Standard. Ou seja, então ela não pode. Mesmo que ela tenha saído aqui em Throne of Eldraine, só que em Throne of Eldraine ela saiu como incomum. Então aqui está, os links eu vou deixar na descrição. O link das 12 cartas que não são válidas e também o link de todas as cartas que são válidas. Se você quiser conferir, confira se essas das cartas aqui pode ser usada. Ah, Guma, eu tenho esse bicho aqui. Deixa eu ver uma carta. Eu tenho Desenchante, mas lá dentro do Arena, mas ele é de outra edição. Eu tenho Desenchante, mas ele é de sei lá qual outra edição que tava lá. Eu tenho o de M20, eu tenho o Desenchante de M20, eu posso usar? Pode. Se ele é válido no formato, você pode usar qualquer arte desta carta. Porque dentro do Standard ela é comum. Se, por exemplo, M20 não é T2, não é Standard, não é mais. Agora, se em Zendikar Rising, que é a única edição que tem dentro do Standard o Desenchante por enquanto, fosse incomum aqui, o Desenchante estaria fora de questão e não poderia ser usado. Só que como ele veio comum, você pode usar o de M20 também. Entendeu? Se aqui tivesse como incomum, repetindo, se tivesse como incomum, você não poderia usar nem o de M20, porque o de M20, essa edição aqui, mesmo sendo comum,
dentro do T2 ela não seria comum. Só que como o desenchante é comum na de Zendikar Rising, pode. Então seria que nem o gatinho. O gatinho tem no Arena como comum? Tem. Só que essa edição não é T2. Tudo bem que o Cauldron Família também tem o fator de ser banido, mas isso não é por causa disso que você não pode usar o Cauldron Família. O fator dele não ser usado no Pauper Standard é porque justamente ele não é comum dentro do Standard. Guma do futuro aqui. Eu esqueci de falar sobre a Mystic Sanctuary porque também ela cria um pouco de confusão, porque ela é banida do Pauper. Mas como eu falei, o nosso ponto de referência vai ser o Standard. Você tem que pegar o Standard e cartas comuns dentro. Não existe nenhum problema com a Mystic Sanctuary nesse formato, então ela pode ser usada normalmente, ok? Então, é só para deixar claro isso. O gato, ele é banido do Standard, mas não é por isso que ele não pode ser usado no Pauper Standard. É só porque ele não é comum dentro do Standard. É isso que define o nosso formato. Então, a Mystic Sanctuary pode ser usada, tanto que ela aparece dentro das 522 naquele link que eu botei. Beleza? Então, pode continuar com o vídeo. Então, se por exemplo eles printarem Guma raio no Standard como incomum, eu posso usar raio? Não. Se printarem Muldrifter como incomum no Standard, ele é Pauper? Sim, mas ele não é Pauper Standard. Entendeu? Então, vamos aqui. Aqui então são as 5 edições. Para vocês entenderem, procurem nessas 5 edições cartas comuns. Tem que ser comum dentro dessa edição. Eu vou voltar aqui. Então esses links aqui eu vou deixar tudo na descrição para vocês poderem procurar. Aqui estão todas as cartas, são 522 cartas válidas. Dentre elas tem as 5 lentes básicas, então já são 517 cartas diferentes. E tem 2 cartas inúteis. Vou falar sobre elas, as 2 cartas inúteis deste formato, que são cartas que estão relacionadas ao Commander. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui estão 2 das cartas que são válidas, mas que são as piores cartas do formato Pauper Standard, porque você não faz nada com elas. Esse é o Arcane Signet, adiciona uma mana igual à cor do seu comandante. E tem o Command Tower, que é um land que entra em pé, e adiciona uma mana igual à cor do seu comandante. Ou seja, a gente não tem Commander nesse formato. Então essas 2 cartas aqui, basicamente, elas são válidas, se você quiser usar e jogar no modo hard, né, usando uma carta que não faz nada, beleza, mas elas são inúteis, praticamente inúteis. Ou seja, a gente excluindo essas 2, a gente não está banindo elas, mas se você quiser usar, só que só para explicar, né? Então a gente tem 522 cartas, porém, tirando essas 2 e os 5 terrenos, então a gente tem 515 cartas diferentes. Beleza? Perfeito? 515 cartas diferentes a gente tem neste formato. Não é muito difícil de você achar elas. Eu vou deixar esse link aqui, que mostra as 522, porque nessas 522, estou explicando isso porque, né? No total, se você tirar aqui, ó, tem land básico. É a mesma coisa como um land básico. Se você tiver Sweetwater Cliffs de qualquer edição, você pode usar no Pauper Standard, porque ela é válida no Pauper Standard. Assim como Evolving Wilds, você pode usar Evolving Wilds de Coria, no Magic Arena. Tu pode usar de Evolving Wilds de Amonkhet Remastered, tu pode usar de Arena Beginner 7 nesse caso, se for uma carta válida, né? No Magic Online, se você for fazer um campeonato no Magic Online de Pauper Standard, você pode usar de qualquer outra edição, Core 20, Core 2018, Commanders, etc. Essa carta, porque essa carta é válida, ok? Então, continuando. Acho que vocês já entenderam mais ou menos o que é a definição de Pauper Standard, certo? Como eu disse, vou repetir, tem 2 maneiras de você poder escolher como funciona um Pauper Standard. A maneira que a gente escolheu é, dentro do Standard, somente cartas comuns. Eu vou mostrar para vocês agora como encontrar como você fazer o seu deck. Por exemplo, eu tenho alguns decks aqui, eu não tenho muitos decks no Arena. Então, temos aqui todos os decks. No Magic Arena tem o Pauper aqui. Só que esse Pauper aqui, por causa do histórico, mais um motivo para eu não gostar do histórico, porque antes, quando você clicava nesse Pauper, ele fazia exatamente o que eu vou ter que explicar. Ele simplesmente pegava todas as cartas Standard e botava as comuns. Isso era maravilhoso. Eles não colocaram aqui, por exemplo, Pauper Histórico ou Pauper Standard. Eles deixaram Histórico, Pauper, Singleton, Brawl e o Standard aleatoriamente. Porque como no Arena nós temos o melhor de 1 e o melhor de 3, então a definição de melhor de 1 no Arena, por exemplo, o Standard no melhor de 1, é só Standard. O Standard melhor de 3, que vai ser o que a gente vai jogar no campeonato, porque o Magic, de modo geral, a gente joga melhor de 3, é o tradicional Standard. Vamos lá, eu quero criar um deck.
Vamos escolher um formato. Qual formato que eu vou escolher? Traditional Standard. Essa é a regra de ouro. Não é Standard, é Traditional Standard. Porque Standard, se eu colocar Standard, ó, eu deixei Standard. Se eu deixar só Standard, vamos ver o que vai acontecer. Guma, mas não é a mesma coisa? Eu já falei que não. Standard é melhor de um. No Arena, melhor de um, tem várias cartas que não são válidas no Standard. Por exemplo, esse cara aqui, ele é de uma edição chamada Arena alguma coisa. Ele é do Arena, ele é tipo edição de Beginner Set. É alguma coisa de Beginners. Ó, esse cara aqui, ele não é Standard. Só que ele é no Standard melhor de um, no Arena. No Standard de verdade, vamos chamar assim. Porque melhor de um não é, de fato, Magic, certo? A gente tem que considerar o melhor de 3. E se eu boto Standard, vai aparecer essa carta. Deixa eu ver outra carta aqui que aparece no melhor de 1. Tem uma carta preta que eu lembro que até que ela é bem boa, mas só que ela não é Standard. Esse que é o problema, por isso que dá tanta complicação esse negócio. Porque o Arena tem esse negócio de melhor de 1. Aqui, ó. Essa carta, Compound Fracture. Essa carta não existe. Não existe. Essa carta não existe no papel. Eu nunca vi ela sendo printada no papel. Ela só existe no Arena. E ela é de Beginners Set. Tanto que eu vou botar ela no deck. Aqui, ó. Tá normal, porque eu vou botar as 4. Ela tá normal. Vou botar aquele outro carinha lá, o carinha branco. Que eu falei que não existe também. Esse cara também não existe. Cadê? Essa aqui eu não sei se ela é... Ok, eu vou botar só cartas que eu sei que... Eu tenho certeza que não. Ó, esse aqui também, ó, do Arena. Tá vendo o símbolo da edição? Arena. Vou botar 2 isso aqui. E vou colocar aquele bichinho branco que eu comentei também que não existe. Quer dizer, talvez ele exista em papel, mas aquele preto eu tenho certeza que não existe. Botei essas 4 cartas aqui, beleza? No Standard não tá dando nenhum problema aqui. Aí você vai falar, nossa, Guma, eu botei essa carta aqui, eu quero jogar esse aqui. E essa carta é comum. A carta aqui é rara, é incomum, e essa é comum, beleza. Agora, se eu botar no Traditional Standard, porque o Standard, eles deveriam colocar um negócio gigante ali, já fica a dica aí, Wizards, bota um BO1 ali do lado pra pessoa saber. Traditional Standard. Olha só, ficou vermelho. Porque ela não existe no Traditional Standard. Ela não é válida. Por isso, se vocês forem fazer, essa é a primeira coisa. Traditional Standard. Beleza? Então, na hora que vocês forem filtrar cartas, eu quero procurar cartas para fazer este formato. Se eu só clicar aqui, vai só mostrar, infelizmente, as cartas dessas edições. Se eu tiver uma carta que nem o Desenchant ou um pacifismo de M20, que vale para usar, ele não vai aparecer, porque só está escolhendo. Então, não selecione isso aqui. E coloquem Collected e Not Collected. Tem na coleção e não na coleção. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que... Só para facilitar, né? Eu deveria ter feito isso desde o início, mas tá aí. Tá aí. Pronto. Padrão. Mas o nome aqui continua em inglês. Pronto. Traditional Standard. Então coloquem aqui, ó. Esses são... É exatamente isso aqui, ó. É esse o filtro que vocês têm que colocar exatamente na hora que vocês forem fazer o deck de vocês. Traditional Standard aqui. Esse é o principal. Se vocês colocarem aqui, pelo menos já ajuda. Coloquem comum na coleção e não está na coleção. Porque se eu botar só na coleção, só vai mostrar as cartas que eu tenho. Então tu não vai achar cartas para você buildar decks que você às vezes quer testar. Claro que você vai ter depois que conseguir essas cartas, mas a gente fala sobre isso depois. Mas clica no não está na coleção. E comum. Feito? Clica aqui OK. E é isso. Então, ó, é a fratura exposta, sacerdócio santificado e o comandante inspirador. Essas cartas aqui no Standard Best of 1, melhor de 1, BO1, valem. Mas no BO3, no boletim de ocorrência 3, não vale. Então, a gente vai ter que tirá-los. E aqui, vocês vão ter. Temos todas as cartas que você pode usar, ó. Todas as cartas. Se você botar nesse filtro, vai mostrar as cartas. Olha só, mais no total são 522 cartas diferentes. Somando os terrenos básicos. Aqui não tem os terrenos básicos. Depois você adiciona, né? Ó. Você quer usar... Você pode usar terras em desenvolvimento dessa edição. Você pode usar dessa aqui de coisa. Você pode usar dessa aqui. Você pode usar de M20. Você pode usar até dessa edição. Se você quiser, pode usar o Torre de Comando. Mas a gente já falou, essa carta aqui é inútil. Mas ela tá aí, se você quiser usar.
Então, essas são as cartas válidas. Eu vou mostrar para vocês também como achar as cartas no Magic Online, porque no Magic Online você pode treinar no Pauper T2, por que não? Eu não tenho muitas cartas coringas, eu tenho aqui ó, 33 comuns. Eu não consigo fazer um deck se eu quiser montar facilmente, né? Eu tenho algumas coisas que eu fui draftando e tal, mas eu prefiro testar, como eu já conheço o Magic Online, testar no Magic Online esses decks que dá pra montar basicamente de graça no Magic Online, porque as cartas são muito baratas. Aqui tá vermelhinho porque eu não tenho a carta, é diferente, tá? Como eu não tenho essa carta, se eu colocar aqui ela fica vermelhinha, mas não porque ela não é legalizada nesse formato, é simplesmente porque eu não tenho ela, tá? Só pra explicar. Porque daí vai ter gente falando, nossa, mas ficou vermelho aqui que nem aquela carta. Aquelas cartas lá estavam vermelhas porque eu tinha elas e elas não eram válidas. No Pauper, no Standard tradicional, Best of 3, melhor de 3, padrão tradicional. Beleza? Formato padrão tradicional. Não é o padrão, não é histórico, não é Singleton, não é Brown, não é esse aqui. Pronto? Fechou. Então tá, se você não tem arena, não se preocupe, eu já vou mostrar pra vocês como achar lá no Magic Online o tutorial de o que é o Pauper Standard. E eu tenho quase certeza que a Wizards vai adicionar no Magic Arena esse Pauper Standard, né? Como eu falei, são mais de 522 que vão aparecer porque tem cartas que se repetem, né? Então, mas por isso, mas diferentes são 522 cartas, tá bom? E supondo que tu, ó, por exemplo, essa carta aqui é válida no Standard. Eu não tenho justamente a de M21, mas se eu quiser eu posso colocar a da edição aqui de Ravnica. Não, essa aqui não lembro qual é a edição, mas é uma que é a ver com Ravnica, essa aqui. Eu posso usar essa edição. Ó, ela é válida, certo? Assim como o terreno básico, você não precisa usar terreno básico que seja exatamente de uma edição standard. Você pode usar um terreno de alpha, né? Não tem aqui alpha, mas você pode usar de outra edição, certo? Tá aí, ó, vou botar as cartas que eu tenho. Ó, pacifismo, posso botar essa edição, não preciso ter obrigatoriamente dessa edição. Pronto, 61 ali, tá certo. Aí está, cadê? Pronto, ele é válido. Aqui está, ele tá com aquela capa daquela carta que foi a primeira que eu botei, então, mas de qualquer maneira. Aí está. Então agora, vou mostrar pra vocês como fazer o deck no Magic Online. Aqui tá o Discord também, eu vou deixar o link do Discord, que tem dúvidas Pauper Standard, tem dúvidas das inscrições, pessoal que for se inscrever, né? Aqui tá o MTG Melee, a gente vai explicar como funciona mais no futuro. Hoje eu quero só falar sobre o que é o Pauper Standard, para você poder jogar tudo que você precisa saber do Pauper Standard para poder jogar o campeonato da Stack. Então, se vocês forem fazer a inscrição, o link vai estar aí na descrição também, vocês vão ser redirecionados para isso aqui. Então vamos lá, Magic Online. Magic Online. Magic Online, talvez o pessoal que joga Pauper já está mais habituado e conhece bem essa plataforma, né? Se você não conhece a plataforma do Magic Online, também vou deixar no link na descrição aí do tutorial do Magic Online para você poder conhecer. Ao contrário do Magic Arena, não tem melhor de um no Magic Online. Isso já é uma vantagem. Isso aí ponto para o Magic Online. Ou seja, o Standard já é o Traditional Standard do Magic Arena. Como eu já tenho muitos decks aqui no Pauper, eu não quis colocar o Pauper T2 aqui, porque a gente não tem o Pauper T2 dentro do Magic Online também, porque é um formato... Essa era outra ideia também que a gente queria, fazer um formato que ninguém jogasse pra gente não ter um metagame já estabelecido e poder ser uma diversão e uma zoeira legal entre o pessoal que tá jogando Magic, principalmente o pessoal que tá começando a jogar Magic também, né? Buildar decks diferentes e novos e talvez ser um pouco mais criativo. Certo, então por isso que eu deixei aqui no Standard. Tem até alguns decks aqui já. Mas vamos lá. Estou no Magic Online, página de coleção. Quero achar o que é válido no Pauper Standard. Mas basicamente o que você precisa fazer para você buildar no Magic Online é Standard e a raridade comum. Voilà! Aí aqui vai aparecer todas as cartas válidas. Olha só, você pode usar qualquer uma dessas aqui. Vai aparecer até, e você colocando no zero aqui, vai aparecer todas, ó. Mas olha só, tá aparecendo o Green Merchant. Deu aquele primeiro erro que a gente tinha comentado. Só pelo... Porque, ó, o Green Merchant tá aparecendo aqui. Simplesmente no fato de Standard e comum. É porque no Magic Online a gente tem todas as edições do Magic. Quase todas, na verdade, mas temos todas as cartas do Magic. Então vai aparecer o Rewind, que já foi comum. Ele já foi comum aqui, ó, em Saga de Urza. Mas na edição do Standard,
Em M21 ele não tá aparecendo aqui, porque em M21 ele saiu como incomum. Se você quiser usar esse método, é bem tranquilo. Standard, seleciona aqui comum. E daí, claro, se você encontrar o Grey Merchant, Battle Rat, o Cultivate, Rewind, Ray of Revelation, essas 12, você sabe que elas são banidas. Elas não são literalmente banidas, mas elas não são válidas. É diferente de uma carta ser banida de uma carta não ser válida. Por exemplo, o Pauper tradicional. O Oco, ele não é banido do Pauper tradicional. Ele só não é válido, assim como essa aqui, ela não é válida. Certo? A gente chegou a pensar, na hora que a gente estava organizando, em simplesmente chegar e botar, vamos botar essas 12 cartas como banidas, porque essas cartas não são válidas de fato, né? Só que daí, como tá dando complicação, talvez a gente simplesmente é mais fácil chegar e falar que são banidas. Então, eu não sei, até o dia que eu postar esse vídeo, de repente essas 12 cartas aqui são consideradas banidas. Então, tá aí, ó, essas 12 cartas do link, praticamente, são como banidas. Então, se vocês preferirem essa palavra, eu digo, então, que são como banidas. Merchant é banido. Pronto. Eu tô comentando isso porque eu pretendo sim fazer campeonatos de Pauper Standard no Magic Online, tá? Assim como eu faço os Paupers sem banlist, os Mad Pauper, eu quero fazer os Paupers de Standard também no Magic Online. Então eu quero fazer tanto no Arena quanto no Magic Online, pra poder todo mundo ser feliz e jogar. É só isso que eu quero, que o pessoal jogue Magic. Então é isso, eu acho que basicamente sobre o search, vocês vão fazer isso aqui, ó. Bota standard comum. E daí vocês vão encontrar todas as cartas que são válidas e daí vocês ignoram aquelas 12, como eu comentei. Ah, eu achei essa carta legal. Verifica lá depois, quando vocês tiverem a lista. Ah, tá aqui dentro dessas 12? Não. Mas eu acho que a única que vão dar realmente mais problema vai ser o familiar aqui, que muita gente comentou. O Grey Merchant, o Rewind, talvez. E o Leader Stampede. Eu acho que o resto não tem muito. E o Fearsome Path, talvez. De qualquer maneira, também tem o link com todas as 522 cartas válidas, né? 522 cartas diferentes. Como eu falei, vou repetir, se você tiver de outra edição com o mesmo nome, pode usar, tá? Só não pode usar cartas que dentro do Standard não são comuns. Deixa eu ver. Beleza, e agora, só para vocês lembrarem, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem nesse campeonato maravilhoso da Stack, que vai ser o Pauper Standard. Então, ó, tem todas as informações aí, ó, de quem vai fazer o coverage. Tem a programação a quinta-feira, 4 rodadas. Sexta-feira, 5 rodadas, a partir das 7 horas. Sábado, top 8, a gente vai streamar. E domingo, top 4 também com stream, né, dessa galerinha aqui. Essa galerinha, na sessão da tarde. Premiação pro campeão, um computador Mega Boga e uma box. Meu Deus. A inscrição é free também, né? Antes que alguém pergunte quanto custa. A inscrição é totalmente grátis. É só se inscrever e ir lá jogar. Eu já falei demais aí sobre outras coisas. Eu queria falar isso mais para os próximos vídeos. Ou numa live. Eu acho que eu vou explicar isso melhor numa live. Que daí eu posso tirar as dúvidas já diretamente de vocês. Mas sobre o formato Standard é isso. Pauper Standard, né? São essas cartas aqui. Essas aqui não valem porque dentro do Arena não teria como fazer o search, né? Como a gente falou, é mais focado nisso. O Cauldron Familiar, ele saiu em Jumpstart como comum dentro do Arena, mas essa edição não é Standard, então é a mesma coisa do que o Grey Merchant, que ele já saiu como comum em Teros, mas na nova edição ele dentro do T2 ele não é comum. O que mais? Tem aí também o link do Discord para vocês poderem entrar lá e tirarem dúvidas. Tem aqui, ó, dúvidas, descrições, dúvidas do Pauper Standard. Tem até aqui, ó, a imagem que o Gustavo colocou, um dos organizadores, ó. Tem que deixar os filtros Traditional Standard, marcado Collected e Not Collected comum. Basicamente é isso. Depois daí de dentro ali, não marque o Standard aqui, porque senão ele só vai mostrar só as cartas dessa edição. Acho que é só isso mesmo, pessoal. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu sei que acabou sendo meio repetitivo algumas coisas. Mas é porque eu preciso fixar muito bem na cabeça de vocês para não ter nenhuma dúvida. Não se esqueçam, Traditional Standard no Arena, comuns. No mall, você coloca Standard, comuns. Simples. E daí você no Magic Online ignora aquelas 12. Até eu postar esse vídeo, de repente a gente da organização vai colocar essas 12 cartas como banidas para não ter nenhuma dúvida, né? Porque alguém vai dizer, não, essa carta aqui não tá na lista de banidas, né? Como antigamente no Pauper tinha aquele rolo, né? Rinto Toros pode usar, é comum, não tá na lista de banidas. Então, simplesmente chegar e banir para facilitar. Eu acho que talvez esse é o método, tá? Considerem essas 12 cartas banidas.
Tá bom? Eu queria muito agradecer então ao pessoal da Stack, né, por essa oportunidade aí de criar esse campeonato maravilhoso aí pra gente poder ter uma diversão e também uma parada de alto nível onde a gente vai estar disputando aí um campeonato valendo um PC gamer e uma box, né? E também, cara, o vice-campeão vai ganhar kit de tabletop, vai ganhar um kit gamer, terceiro e quarto lugar vão ganhar um kit gamer e quinto e oitava posições vão ganhar R$100 em compras da Nerd Store. Cara, vale muito a pena, você não tem nada a perder jogando esse campeonato. Além de ser uma parada que eu acho que todo mundo vai se divertir muito, né? Porque é um formato diferente, é um formato exótico. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de se inscrever, que é muito da hora esse campeonato. Foi feito com todo o coração do mundo. E tudo que eu falei aqui foi sincero. Então, é isso. Muito obrigado, galera. Eu queria agradecer demais aí ao Lierson e a galera por ter me convidado para fazer parte deste grande evento. E eu quero muito fazer no próprio canal do Guma Noob vídeos sobre esse formato e também campeonatos. Pois eu sonho em fazer o campeonato de trios, um jogando de Pauper normal, um jogando de Pauper sem banlist e um de Pauper T2. Assim como a Star City faz, com Standard, Modern e Legacy. Esse é o meu sonho. Ok, então é isso. Kuma desligando.